Boa noite, amigos. É um prazer estar aqui com vocês. Hoje uma data muito especial para o nosso movimento União por Pernambuco. Um ilustre convidado, quer dizer, vários convidados aqui. Nós hoje vamos ter a presença do nosso companheiro Fernando Caldas, que eu vou convidá-lo para entrar daqui a pouco, e depois entrará o jornalista Oswaldo Eustáquio. E a conversa hoje vai ser uma conversa bastante interessante. Então, aproveita esse momento de abertura, onde eu vou falar um pouco sobre o movimento União por Pernambuco, e vai convidando aí seus amigos, seus colegas. E, inclusive, estou abrindo o chat para que vocês, num determinado momento da entrevista, que vocês possam fazer perguntas ao nosso entrevistado. Então, o Movimento União Pernambuco foi um movimento criado há aproximadamente 6 meses e ele partiu da necessidade de um grupo de pessoas apaixonadas por Pernambuco, pelo Brasil e pelo que é certo. E um movimento surgiu com essa intenção de unir toda a direita de Pernambuco para que nós, nas próximas eleições para governador, senador e presidente da República, nós possamos estar todos juntos nesta empreitada. Então, esse movimento nasceu, eu conversei com algumas pessoas, a ideia foi evoluindo, e hoje o nosso movimento já tem dezenas de grupos políticos de direita, de conservadores, que já fazem parte do movimento, além de pessoas, de profissionais liberais, de pessoas, cidadãos comuns, como meu vizinho, alguns amigos nossos. Eu quero começar essa noite hoje, trazendo para vocês o meu convidado também, que faz parte também do nosso movimento. Vou convidar o meu amigo Fernando Caldas a fazer parte dessa mesa. Fernando, boa noite, Fernando, seja bem-vindo. Fale um pouco aí sobre sua vida, sua trajetória, sua caminhada nessa missão árdua que nós temos aqui no estado de Pernambuco. Acredito que outros estados também devam ter a mesma dificuldade de a gente conseguir montar uma união por um projeto político de direita para a gente conseguir dar sustentação política aos candidatos ao Senado e governador, além da reeleição do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Boa noite, Belém, né? Boa noite, nossos ouvintes. É um prazer estar aqui na live do Movimento União Pernambuco. Essa live está aí de Recife para todo o estado de Pernambuco, para todas as cidades, né, pernambucanas, de Araripina até Recife, ou seja, do litoral ao sertão, né? Do litoral ao sertão, esse é o objetivo do Movimento União Pernambuco. E o nosso presidente Belém aqui ao meu lado, né? Aqui ao meu lado, nosso presidente Luiz Carlos Belém, ele nos convidou para esse desafio, né, de participarmos desse projeto, que é um projeto muito interessante, muito rico. Muita gente, né, tem interesse em desenvolver essa união, né, de todos os movimentos, de todos os grupos da direita, e nós temos, cada um de nós, independente de você, de qual grupo você faça parte, né, é importante que a gente defenda os pontos que nos unem. E são muitos os pontos que nos unem, né? O primeiro ponto é a reeleição do nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro. Isso é o primeiro ponto que une toda a direita no estado de Pernambuco, no Nordeste e no Brasil. Qual é o segundo ponto, né, que nos une dentro do estado de Pernambuco? É varrer todos os políticos socialistas e comunistas que vivem há 50 anos, de geração a geração, mamando no estado de Pernambuco, prefeitura e governo do estado. Então, esse é o segundo ponto que nos une. Então, a direita precisa se unir em pontos que são pontos estratégicos, né, e pilares de sustentação da União. Por isso, o Movimento União de Pernambuco busca unir todos esses grupos. Nosso convidado, chegou? Nosso convidado? Chegou o nosso convidado. Então, já vamos está aqui. Receber nosso convidado. Então, pessoal, trazendo agora o nosso convidado,
da noite, o jornalista Oswaldo Eustáquio. Boa noite, Oswaldo. Seja bem-vindo aqui à nossa entrevista, à nossa live, ao nosso bate-papo. Eu acredito que será uma noite bastante agradável, muita gente aí na expectativa desse bate-papo. Gostaria que você se apresentasse ao pessoal aqui de Recife, Pernambuco, o pessoal do Brasil e todos os outros que estão assistindo nossa entrevista. Muito boa tarde, muito boa noite, né? Já está noite. 8 horas da noite, pontualmente, 8 e pouquinho. Muito boa noite, ao povo do Brasil, porque do mundo, né? A internet nos coloca no mundo. Mas, sobretudo, ao povo querido de Pernambuco. Pernambuco do meu amigo Coronel Meira, Pernambuco da minha amiga Sandra Queiroz, bisneta de Lampião. Né? Bisneta de Lampião, mulher valente, guerreira. Corajosa, Mulher guerreira. Se recuperando da Covid-19. Então, eu já faço uma saudação a todos, desejando melhoras, cura, toda sorte de bênção para Sandrinha Queiroz. E para todo o povo de Pernambuco que está nos assistindo, é uma satisfação. Eu não conheço ainda o Pernambuco. O Coronel Meira me prometeu. Ele prometeu me levar para Pernambuco. E diz que tem um monte de coisa bonita para conhecer, diz que tem um monte de coisa gostosa para comer. Eu estou interessado em tudo isso aí também, tá? Quero conhecer as belezas do Pernambuco, as comidas típicas do Pernambuco. Quero conhecer as pessoas de bem do Pernambuco, alinhadas à direita, ao conservadorismo. E quero ajudar vocês a arrancar a esquerda e o comunismo desse estado tão importante para o Brasil. Pernambuco livre da esquerda. Pernambuco fechado com o capitão Bolsonaro em 2022. Depois de 1 ano e 20 dias preso na cadeia de forma imoral, ilegal e inconstitucional. E de ter a minha inocência comprovada totalmente. É uma alegria estar com vocês nessa noite. Boa noite a todos. Muito bom, Oswaldo. É uma honra e uma satisfação para todos nós que fazemos o Movimento União Pernambuco em ter você em nossa live nesta noite. E mais do que nunca, Oswaldo, esse momento é um momento único, porque nós estamos falando do Recife para todo o estado de Pernambuco, né, do litoral até o sertão, né, com Araripina, a última cidade do estado de Pernambuco. E o nosso movimento União Pernambuco visa justamente a união de todas eu diria assim, os conservadores que criaram grupos e que trabalham em todas as cidades, aqui do Recife e em outros lugares, mas trabalham com pontos que nos unem. A direita unida é a única forma de vencer esse comunismo e socialismo que está aqui implantado há 51 anos, Oswaldo. É uma luta muito grande. E a sua participação em nossa live enriquece, educa e contribui para erradicarmos esse comunismo existente do Estado e também no Nordeste. É muito importante. Eu peço a Belém para fazer a primeira pergunta ao nosso convidado. Pode ser, Belém? Pois não. Inclusive, já tem aqui pessoas fazendo pergunta aqui no nosso chat, né, falando sobre o verdadeiro preso político brasileiro e justiça. Oswaldo, me conta para o povo de Pernambuco, conta para o pessoal como foi essa história, Oswaldo. Como foi que aconteceu essa prisão arbitrária? O que foi que aconteceu contigo dentro do momento que você estava preso? Conta aí para o pessoal, que tem muita gente aqui perguntando isso. E eu gostaria que você começasse contando um pouco desse episódio triste na vida política brasileira, mas eu gostaria que você começasse conversando sobre como é que foi essa história. Você quer que eu conte a primeira prisão, a segunda prisão, a terceira prisão? Fique à vontade, conta a sua história. De frente para trás. Sua história. Tá bom, meus amigos. Então, como eu disse, é uma satisfação muito grande estar com vocês nessa live sendo dirigida pelos queridos amigos desse estado tão lindo que é o Pernambuco. Tão lindo que eu conheço só pelas fotos. Conheço as fotos dos bonecos gigantes de Olinda, das praias maravilhosas do Pernambuco.
Eu tô louco para ir para aí. Tô louco para ir para aí, mereço ir para aí, tirar uns dias de férias e descanso, porque ficar na cadeia não é fácil. Comer marmita azeda da cadeia não é fácil. Então eu vou contar um pouco para vocês da minha história, meus amigos. E daí vocês podem perguntar, intervir aí, se acharem necessário, se entenderem que deve ser colocado. A minha luta e o meu périplo inicia no dia 19 de abril de 2020. No dia 19 de abril de 2020, eu faço uma super live com o Roberto Jefferson, presidente nacional do PTB, e denuncio junto com ele a trama de um golpe parlamentarista contra Bolsonaro. Um golpe tramado por Rodrigo Maia. Neste golpe, Rodrigo Maia tentaria eleger-se para o 3º mandato consecutivo de presidente da Câmara dos Deputados. Em seguida, colocaria o impeachment do presidente Bolsonaro. Quando eu denuncio a trama de um golpe, a minha vida vira de ponta cabeça. Quando eu denuncio a trama de um golpe, eu morava no Lago Norte, em Brasília, fui obrigado a mudar de bairro, tirar as minhas crianças da escola, por mais de 180 ameaças de morte que recebi. E aquela preocupação, aquela tensão, mudamos de casa. E eu percebia que havia uma movimentação estranha dos bandidos e da polícia contra mim. O Estado estava já se preparando para fazer mal para mim e para minha família. E eu percebia isso e me mudei de casa para proteger a minha esposa e os meus filhos. Fui para o Paraguai visitar minha tia Rufina, levar um terço da Igreja Católica para ela. Ela é muito católica. No Paraguai eles são muito católicos. Tinha ganhado esse terço que veio de Israel. Vou a Pedro Roca Baleiro, fronteira com o Paraguai, com Ponta Porã. E quando estou retornando já em Campo Grande, a Polícia Federal invade o quarto do hotel Orla Morena, em Campo Grande. De arma em punho, o delegado Sérgio fala assim: me dá o celular, me dá o celular, me dá o celular. E ali ele não me deu voz de prisão, ele me deu voz de assalto. E eu falei: por que o celular? Ele vai uma busca e apreensão. Eu falei: mas calma aí, é uma busca e apreensão, uma prisão ou um assalto? Eu dou meu celular. Ele tomou meu celular. E quando ele toma meu celular, ele pega o aparelho dele de celular e fala: Igor, conseguimos, missão cumprida. Pegamos o aparelho do Eustáquio aberto. Porque eles queriam o aparelho destravado, eles queriam acesso ao conteúdo do meu celular. Mas era só ter me pedido, porque eu dava sempre para eles. Porque quem não deve, Belém, não tem. Correto. E lógico, com arma em punho, fizeram a busca e apreensão e me levaram para a cadeia, em Campo Grande. Superintendência da Polícia Federal em Campo Grande. Fiquei 5 dias preso lá. Após esses 5 dias, eles mandaram um avião Caravan, modelo Caravan. Foi o mesmo avião que levou o Lula para Curitiba, de São Paulo. E a sua família, Oswaldo, estava no hotel com você ou estava em Brasília? Minha família estava em Brasília. Quem estava comigo era meu braço direito, que trabalha comigo, Hugo Alves, conhecido como 02. E também tomaram o celular dele de forma ilegal, inconstitucional e imoral. E quando eu sou preso, fico uma semana em Campo Grande, o avião Caravan me traz a Brasília. Quando a Polícia Federal de Campo Grande me entrega para a equipe da Polícia Federal em Brasília, eles me levam para o banheiro e falam assim: Oswaldo, tira a roupa. Eu tirei a roupa, tirei a calça, fiquei nu. Agora dá 3 abaixadinhas. Abaixei 3 vezes. Pode colocar sua roupa. Me algemaram no avião e amarraram as minhas mãos no cinto de segurança. Parece que é um procedimento de prática. Fui levado, amarrado e algemado no avião de Campo Grande a Brasília. E fico preso mais 5 dias na Superintendência da Polícia Federal. Quando chego lá, eu saí cedo de Campo Grande, não tinha tomado café da manhã, não tinha almoçado. Peço um pouco de água. E a única água que se tinha para tomar a superintendência da PF em Brasília era a água da descarga da privada, daquilo que chamam de boi,
que é um negócio que não é um vaso sanitário, é um negócio que fica no chão para fazer as necessidades. Eu tomo aquela água, passo mal, tenho atendimento médico e vou fazer o meu depoimento é marcado para o dia seguinte, o 8º dia de prisão, 7º dia de prisão. Vou depor, o delegado da Polícia Federal pede meu endereço novo, que eu tinha mudado, eu passo meu endereço, e no outro dia de manhã, mesmo comigo preso, escute isso, Belém, eu preso, o delegado Fábio Schor faz a minha oitiva, ele sabia que eu estava preso, ele mesmo me ouve, e no outro dia, às 6 horas da manhã, ele bate na minha casa e faz uma busca e apreensão contra o Oswaldo Eustáquio. Mas não estava preso, ele não me ouviu. Mas ele fez isso para pegar o aparelho de forma criminosa, é uma denúncia que eu estou fazendo agora, não sou filho de pai assustado, e tô com os meus amigos nordestinos cabra macho, é isso mesmo? É isso mesmo. Posso falar, né? Pode abrir a boca, aqui não tem, Pode aqui não tem falar, medo, a gente claro. não tem medo de strike, nem de Não tem censura aqui, não. Tem censura aqui, não. E O programa aí, está ao vivo, o pessoal está assistindo. delegado, então preste atenção que o pau vai torar hoje, hein? Hoje eu estou disposto a abrir o meu coração. Arrocha o nó, como diz aqui no Nordeste. Então vou arrochar o nó. E o delegado Fábio Schor, de forma criminosa, pega o celular da minha esposa, jornalista Sandra Tereno, que era servidora do governo federal, secretária nacional da Igualdade Racial do governo Bolsonaro. De forma criminosa. E a Sandra ainda fala, mas eu não sou investigada, porque você vai pegar o meu celular. Não, olha lá o macaco lá, ela olhou, ela pegou o celular dela e colocou na bolsa da Polícia Federal. Eles pegaram os aparelhos eletrônicos dos meus filhos. Os aparelhos eletrônicos que os meus filhos iriam utilizar para estudar, porque na pandemia a escola não ficou mais presencial aqui em Brasília. Ficou online. E os meus filhos, os equipamentos que eles fariam as aulas online, foram criminosamente roubados pela Polícia Federal. A Polícia Federal roubou os equipamentos eletrônicos do Bernardo Eustáquio, de 8 anos, e do Oswaldo André, de 6 anos. E eles ficaram das 6 horas da manhã ao 12:30 com a minha esposa, com os meus filhos, sentados no sofá e fazendo uma busca aqui na minha casa, nessa casa que eu estou hoje. A minha filha Mariana, de 8 anos, se levanta e não estava sabendo de nada e estava com esse aparelho celular aqui. Esse aparelho celular aqui é dela. Certo. E ela não sabia da busca e apreensão, isso a minha esposa me contando depois. Ela desce já assistindo a aula online dela, da escola. E aí a minha esposa olha, putz, pegaram todos os nossos celulares, o único celular da casa que sobrou da Mariana, e a Mariana desce com o celular se exibindo, mostrando. A polícia vai ver e vai pegar. O delegado Fábio Schor, que chefiava a operação, olhou para os outros policiais, e a Mariana passeando tranquila na casa como se não tivesse polícia, assistindo a aula dela. E aí eles se olharam, e minha esposa achou que eles iam pegar o celular dela. Só que eles se olharam e resolveram não pegar o celular da Mariana. E não pegaram, foi o único aparelho celular que ficou aqui em casa, que é esse que eu mostrei para vocês. O único aparelho celular que sobrou pra gente, o único eletrônico que sobrou pra gente. De 10 eletrônicos que eles pegaram em 3 buscas e apreensões. Depois, quando eu fui solto, perguntei pra Mariana, tua mãe me contou que você passou se exibindo com o celular. Tá parecendo aquela maluca da Sandra Queiroz, lá do Pernambuco, lá, que corajosa, bisneta do Lampião. O que aconteceu? Que você não escondeu o celular? Porque era o mais lógico, Belém. Esconde o celular, não vão pegar. Ela falou assim, papai, porque primeiro que eu não sou filho de pai assustado, você é um homem corajoso. E segundo, que eu já tinha mirado entre a boca e o nariz daquele delegado, que é onde eu ia mirar, ia jogar só para ver o sangue jorrar.
no pau da venta mesmo, como a turma chama. Eu falei assim, Mariana, mas você está andando muito com aquela Sandrinha, aquela pernambucana, bisneta do Lampi, o que está acontecendo, minha filha? Ela falou, não, papai, isso é uma injustiça. Bem, essa foi minha primeira prisão. Eu sou preso a segunda vez. Quando eu fui preso pela segunda vez, foi quando fiz uma grande denúncia contra o candidato a prefeito de São Paulo, Guilherme Boulos, o Laranjal de Boulos. Uma grande denúncia que eu fiz contra a esquerda. E no dia 18 de dezembro eu sou preso pela terceira vez. 3 prisões, 5 mandados de busca e apreensão, já arrebentado. E... Qual foi, desculpa estar lhe perguntando, porque eu também quero. Na sua segunda prisão foi quando você falou sobre o Laranjal de Boulos, né? Isso, minha segunda prisão foi quando eu falei sobre o Laranjal de Boulos e fui a São Paulo para denunciar esse caso. Quando eu fui a São Paulo denunciar o Laranjal de Boulos e fui ao Rio Grande do Sul conversar com o deputado federal Nereu Crispim, que me falou, eu tenho gravado isso, me deu documentos comprobatórios, disse o seguinte, Oswaldo Eustáquio, sabe esse inquérito que está você, a Sarah Winter, o pessoal do presidente da República, os deputados, eu, o deputado Nereu Crispim, fui usado como um laranja pelo Luciano Bivar, não sei se ele é um cara conceituado aí no Pernambuco, mas aqui a gente não gosta dele, pelo Luciano Bivar, presidente do PSL, porque o Luciano Bivar pediu para a gente enganar o STF, para dizer que existem atos antidemocráticos, e eu fui lá dar o depoimento, mas é tudo mentira, tudo armado. Eu falei assim, mas por que você está contando isso agora? Não, porque eu briguei com a minha esposa, Carolina Lompa, e a minha esposa me traiu, e eu acho que teve um esquema até com um pernambucano aí, e eu tô mal, eu preciso te contar, eu preciso levar isso ao conhecimento do STF. E ele fez um documento ao STF contando que nada desse processo era verdadeiro, nada era verdadeiro, 0% era verdadeiro, e que foi tudo uma armação. Então eu vou ao Rio Grande do Sul, pego essa gravação dele, encaminho ao Ministério Público Federal, que nada fez, e na volta passo por São Paulo e descubro 2 empresas fantasmas de Guilherme Boulos. Aliás, essa denúncia que eu fiz deve deixar o Boulos inelegível, inclusive para disputar o governo de São Paulo. Porque existia um laranjal, existia um esquema de desvio do dinheiro público do fundo eleitoral para a contratação de uma empresa fantasma de R$500 mil e uma outra produtora de R$28 mil. Essa foi a segunda prisão. Agora eu vou falar da terceira prisão. Na minha terceira prisão, no dia 18 de dezembro de 2020, aniversário da minha esposa, Sandra Tereno. Sandra Tereno estava de aniversário. Ela tinha saído, tinha ido no mercado, e eu, o Bernardo, de 8 anos, e o Oswaldo André, estávamos preparando uma festa surpresa para ela. Uma festa surpresa. Quando chega a Polícia Federal na minha casa pela terceira vez. A Polícia Federal chega na minha casa pela terceira vez, me dá voz de prisão, e o Bernardo senta no meu colo, de um lado, o Oswaldo André senta do outro. O Bernardo aponta para o delegado Yuri e fala assim, você não vai levar o meu pai. Você não vai levar o meu pai. E o pequenininho Oswaldo André, segurando as minhas pernas, assim, ficou olhando para ele. E eles estavam prontos para dar porrada no delegado. E o delegado se assustou, ficou sem entender nada. E eu olhei para ele, ele olhou para mim e eu falei, calma. Deixa eu conversar com os meninos. Eu falei assim, Bernardo, você que é o primogênito, você que é o mais velho, tem uma missão para você. Você vai cuidar da mamãe e vai cuidar das coisas da casa. De hoje, a partir de agora, você é o homem da casa. E o teu irmão é o subcomandante. Ele respirou, segurou o choro, não chorou. E falou assim, tá bom, papai, pode contar comigo. E a Polícia Federal me pegou e me levou pro carro. Não me colocaram no camburão. Estranhamente, a Globo já estava aqui na frente da minha casa. O ministro Alexandre de Moraes... O ministro Alexandre de Moraes pediu a minha prisão. Por algum motivo, chegou junto
Chegou primeiro na Globo do que na Polícia Federal, porque a Globo estava primeiro que a PF aqui me contar. Mas quando eu saí, já estava me esperando para me filmar. E me levam para o presídio da Papuda. E quando eu chego no presídio da Papuda, o policial penal olha para mim e fala assim, tira a roupa. E eu saí abraçado com a bandeira do Brasil. E eu abraçado com a bandeira do Brasil. Ele falou assim, toda essa roupa tua, essa bandeira nós vamos queimar. E eu falei assim, por que queimar? Filho da mãe. É praxe. Eu falei assim, pode queimar minha roupa, mas a bandeira do Brasil não. Ele, eu vou queimar, rapaz, e baixa a tua bola. Eu falei assim, não vai queimar, não queima a bandeira do Brasil. E ali foi onde eu levei a primeira porrada na cadeia. Bam. Eu falei, peraí, mas não faz isso, pô, a bandeira é um símbolo da nossa nação. E ele olhou minha mão e falou assim, me dá a tua aliança. E tirou a minha aliança. E eu soube que na Papuda não é permitida a entrada da Bíblia. E naquele momento eu me senti sem o tripé que eu acredito. Foi pior do que ficar pelado. Porque eu fiquei sem o símbolo que representava a minha nação, que era a bandeira. Sem o símbolo que representa a família, que é a aliança. E sem o símbolo que me aproxima de Deus, essa terra, que é a Bíblia. Que é o tripé do conservadorismo. Deus, pátria e família. Foi me retirado naquele momento. E passa um preso, me dá a camisa. O preso tirou a camisa, me deu uma camisa branca. Outro preso, me dá a bermuda. E eu vesti a bermuda branca e a camiseta branca. E na cadeia é o melhor lugar para o comunismo. O comunismo funciona na cadeia. Todo mundo usa a mesma roupa, come a mesma coisa. E na cadeia não tem racismo, tá? Não existe racismo. Preto e branco entram no cacete, na porrada, igual, não tem. E eu sou levado para a cela 13. Não sei se foi coincidência ou uma sacanagem comigo, mas me levam para a cela 13. Quando eu chego na cela 13, tinham outros presos lá, tinham 450 presos na ala que eu estava. Eles falaram assim, chegou o bolsonarista, né? E eles esperaram passar a vinheta do jornal Hoje, para Maju falar assim, blogueiro bolsonarista foi preso. E, aliás, faço uma crítica à Globo aqui, passavam no Bom Dia Brasil, no Jornal Hoje, no Jornal Nacional, passaram as minhas 3 prisões, mas quando eu fui absolvido não falaram nada. Inocentado, não foi nem absolvido, é mais, foi inocentado. Ficaram quietos, covardes, hienas. Covardes. E aí, quando eu vou para a cela 13, os presos com muita raiva de mim, porque eles falaram assim, chegou o bolsonarista, né? Você sabia que o teu presidente vai vetar o indulto de Natal? E eles já queriam brigar comigo lá dentro. E eu falei assim, olha, a gente só não vai ter quebrado de porrada agora, porque aqui na cadeia nós temos algumas regras. E antes que a gente possa te bater, você tem que ir para a disputa, no sol. Deu, que raio de disputa é essa? É a disputa, que chama disputa de sangue. Você pega um estoque, na cadeia a faca chama estoque, que não é bem uma faca, é um ferro da parede que eles vão afinando e torna uma faca. E você vai disputar com alguém de outra cela. E como é que funciona essa disputa? É porrada, soco e facada até um cair. Ou tocar cachorra. A cachorra é sirene. Tocou a cachorra, se a polícia de choque do presídio entrar, eles dão um tiro de borracha, acaba. Se não, é até um cair morto. E eu estava pronto naquele momento e estava marcado para ou eu ser assassinado ou para que eu me tornasse um assassino. E quando deu 6 horas da tarde, o policial penal foi levar comida. E eu estava sem fome. Não consegui comer aquela marmita. Ruim, que é pior que a comida de porcos. Os porcos não comem o que os presos comem. E eu não consegui comer. E o policial penal falou assim, come, seu animal. Come, seu animal. E eu falei assim, você me respeita, rapaz, que eu não sou um animal. É um animal, sim.
Eu não sou animal. Dele, é um animal e você vai entender que você é um animal. Você animal é você. Ei, depois eu descobri que você não pode nem olhar no olho de um policial penal. Quanto mais responder. E aí, meu amigo, começou o meu périplo. Eles falaram assim, Então vem cá. Tá vendo? Por causa desse aqui, todos vocês vão ficar de castigo sem banho de sol amanhã. Castigaram toda a minha aula por causa disso. E me levaram para a cela solitária. E no caminho da solitária me colocaram num corredor polonês. E foi, fui espancado. Tenho marcas no meu corpo até hoje. Tem um osso aqui que tá torto. E depois que fui espancado, fui brutalmente torturado na cadeia por uma prática chamada extração. Um policial pega desse lado e torce seu braço. O outro torce teu outro braço. E vem o outro te enforca. E vem outros te batendo. Dando tonfado assim, na barriga. Diz que você é um animal agora. Fala que você é um animal. Agora você vai dizer que você é um animal. E eu, se enforcado aqui. E daí quando soltaram o pescoço, jogaram isso. Quando eu fui respirar, porque eu estava enforcado, quando eu voltei, fui respirar. Quando eu fui respirar, jogaram um spray de pimenta, que é uma espécie de chantilly, entre a minha boca e o meu olho. E eu estava já com falta de ar. Quando eu fui respirar aquilo, fui perdendo os sentidos e desmaiei. Acordei todo machucado, cheio de hematomas e marcas, na cela 6, numa espécie de solitária. A diferença é que na cadeia que eu estava com a massa, tinha as grades, tinha a brisa, você podia ver do outro lado. Nessa que eu estava era uma chapa azul de madeira, eu não podia nem ver para fora. Fiquei 2 dias lá, não tinha água, tinha acabado a água na papuda. No 3º dia volta a água. Quando volta a água no 3º dia, eu vou ligar o chuveiro estoura o cano, pum, de um lado para o outro. Começa a vazar muita água. Aquele monte de água. E aí começa a inundar a cela, porque era muita água vazando. Quando a cela começa a inundar, eu tento pegar o cano e rosquear para parar a vazão da água, porque senão ia inundar a cela. Em alguns minutos, meus pés já estavam submersos. E quando eu vou rosquear, eu tenho que subir no vaso. E quando eu subo no vaso, quando eu quase consigo rosquear, a água está vindo em mim, começa a ir para os meus pés, está no vaso, o vaso ficou escorregadio, eu escorrego. Caio. Bato no vaso, depois bato no chão. E eu já estava muito fraco, porque eu tinha apanhado muito. Estava já no 4º dia sem comer, porque eu não conseguia comer aquela comida. E também não tinha fome, não sentia fome. E perdi a consciência novamente. E justiça seja feita, 2 policiais penais foram heróis e salvaram a minha vida. E eu tenho que citar o nome deles, o Damasceno e o Volpe. E o Volpe, que está no Nordeste agora, salvaram a minha vida. E quando eles me pegam e me tiram, minha cabeça já estava submersa na água. E eles têm que me reanimar. Eu cuspo quase 200 ml de água. E eles me levam para fora da cela e falam assim, vamos chamar o atendimento médico. Oswaldo, vamos para o médico. Vamos. E quando eles me chamaram, fui. Meu tronco veio, mas minha perna não veio. Eu já não tinha movimento nas pernas.
E quando eu não senti o movimento das pernas, a sensação de desespero foi tão grande que eu acho que eu nunca senti algo tão ruim na minha vida quanto aquele momento. De estar na cadeia, machucado, cheio de hematomas, longe da minha família, sem sentir as minhas pernas. E quando o médico chegou, ele batia não era com martelo, não tinha nem martelo, batia com o celular no meu joelho, minhas pernas não respondiam. E ele falou assim, vou ter que mandar para o hospital. E aí eles me mandam para o hospital de base em Brasília. Quando eu chego no hospital de base em Brasília, um patriota me reconhece lá, tira uma foto e manda num grupo de WhatsApp em Brasília. Minha esposa corre para lá. E ela pergunta assim, eu quero saber do paciente Oswaldo Eustáquio Filho. Não, ninguém com esse nome deu entrada, disse a recepcionista. Ou seja, eu estava clandestino no hospital. E o policial, eu digo nomes aqui, tá? Nome e sobrenome para não ter risco. Fique à vontade. Verdade é para dizer aqui. E aí o policial Xavier, que estava no comando daquela missão, eu estava algemado na cadeira de rodas, ele chega e fala para a médica que tinha batido a costela. A médica faz um raio-x na minha costela e não tinha dado fratura. E a médica tinha me dado alta. E o policial Xavier estava me levando para a cadeia de novo. Eu disse, mas Xavier, como é que eu vou voltar para a Papuda na cadeira de roda? A Papuda tem aula de cadeirantes. Me deu uma sensação de desespero e impotência tão grande. E eu vi naquele momento a minha esposa. Por uma frestinha, ela já estava lá fora do hospital, porque ela não acreditou que eu não estava lá e começou a me procurar. E como colocaram uma foto minha nas redes sociais, já tinha muitos patriotas lá no hospital, umas 30 pessoas. E aquilo me encorajou tanto. E quando ele estava me levando de volta para a cadeia, eu segurei naquela porta aberta do consultório. E quando ele foi me puxar, fez BAM! Fiz aquele barulho assim, quase quebrei. Eu não saio daqui sem um laudo médico. Fiquei segurando. E o Xavier tentando me puxar na cadeira de roda, eu segurando, quase quebrando o consultório. A médica veio, o que está acontecendo aqui no meu consultório? No meu plantão? Daí eu falei assim, eles querem me levar para a cadeia de novo, sem andar. Mas você é paraplégico. O que você queria? Daí eu falei assim, quem é que te disse? Ela falou assim, foi o Xavier. E ele baixou a cabeça e ela falou assim, por quê? Você não é paraplégico? Eu fiquei olhando para ela, eu não respondi, eu só fiquei olhando para ela. E ela disse o seguinte, Xavier, eu vou refazer a pergunta, ele andava antes desse acidente? Sim. Ele puxa, então você quase cometeu um crime aqui. Se ele não está andando, eu tenho que fazer uma tomografia nas costas. E aí ela pediu uma tomografia nas costas, e quando eu fiz a tomografia nas costas, apareceu uma fratura com explosão na T5, quinta vértebra, com um trincamento na T6, inchaço da medula óssea e rompimento arterial. E quando o exame mostrou isso, e aí eu já havia sido encaminhado por um ortopedista, o ortopedista diz, vou ter que internar. E o policial Xavier disse assim, você tem que fazer algo aí, porque ele pode estar fingindo. O médico, não, mas eu tenho um laudo de uma tomografia. Não, é necessário mesmo? Mandou fazer uma com contraste. Quando fez com contraste que apareceu o rompimento arterial. E aí o Xavier, ainda desconfiado, falou assim, não tem como a gente dar uma injeção na perna dele, fazer alguma coisa para ele sentir, para ver se ele sente dor, para ver se ele não está fingindo? O médico pergunta, é necessário isso, policial? Ele é necessário, eu sou o Estado. Eu preciso dessa constatação. O
O médico pega uma caneta Bic e força no meu dedão do pé, assim, com as duas mãos. E vai ficando vermelho, 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 vai inchando, inchando, vai ficando roxo, quase como uma gangrena. Isso é uma tortura. E só que eu não estava sentindo nada, estava só olhando. E o médico falou assim, de fato ele não está sentindo, porque se tivesse sentindo, ele estaria gemendo de dor. De dor. E Deus Xavier olhou, saiu do consultório e falou assim, não, agora deixa eu fazer. Pegou a caneta e em vez de forçar a fazer igual, ele enfiou debaixo da minha unha, até sangrar. E eu fiquei olhando o sangue sair. Sem sentir nada. Sem sentir nada. Olhei no fundo dos olhos dele e disse para ele, um dia o senhor vai pagar por isso. E eu vou fazer questão de buscar isso aí. No tempo certo. E ele olhou para mim, bateu assim. O médico falou, vou ter que internar. E aí eu fui internado. E fui o único preso, dos 800 mil presos no Brasil. Entre estupradores, assassinos, estelionatários, incluindo o André do Rap, incluindo o Lázaro. Aliás, eles falam que o Lázaro era o bandidão, né? O rei dos bandidos, o super bandido. Lá na Papuda ele era do seguro. O seguro é onde fica só os bunda mole. Só para vocês entenderem onde eu estava. E eu fui o único preso dos 800 mil da massa carcerária brasileira que em 40 dias não tive a oportunidade de receber visita da minha esposa, nem do meu advogado. Todos os presos tinham visitas semanais e eu não tinha. Sabe por que eu não tinha? Porque o meu corpo estava cheio de hematomas. Machucado. Então, eles me levaram para Papuda, certamente para me matar. Eles queriam me matar. E iriam me matar lá dentro. Porque eu me tornei um perigo para o sistema. A verdade que eu falo e que eu tenho para dizer assusta o sistema. É um perigo para o sistema. E por isso eles tentaram me matar. Mas quis o Senhor dos Exércitos que por meio de uma variável, de um acidente, porque enquanto eles estavam só me batendo, gente, eles sabiam onde bater. Eles sabiam onde bater. Eu ia ficar apanhando todo dia lá. Eles utilizavam algum método para que não... Aqueles métodos de tortura, aqueles que não deixam marcas de que você sofre, além de... A extração é uma forma de não deixar marca. Mas, como eu discuti com eles, então eles... Naquele dia eles vieram para porrada comigo, porque... E aqui eu estou sendo sincero. Eu também provoquei eles. Cara, eu falei, você é um animal? Eu falei, você é um animal também. Me subiu o sangue. E admito isso. Mas, o que fazer naquele momento, né? Do cara assim, diga que você é um animal. Diga que você é um animal. E, de fato, na cadeia, todos viram animais. E, por uma variável, acabei sofrendo esse acidente, fiquei 40 dias no hospital. Eu tenho outras coisas para contar, mas eu vou deixar vocês perguntarem para não ficar um monólogo. Oswaldo, eu quero fazer uma pergunta para você. Todos nós sabemos que estamos numa guerra. O Brasil vive um momento de um estado de guerra. E você foi preso por esse sistema de comunistas que está implantado em toda a massa de servidores. Minha pergunta para você, Oswaldo, é: quem é o inimigo número 1 do governo Bolsonaro? Hoje, na minha opinião, o inimigo número 1 do governo Bolsonaro é o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Porque tudo isso começou quando o presidente da República quis exercer o seu direito de presidente da República de nomear o Ramagem na Polícia Federal.
E quando o ministro Alexandre de Moraes impede isso, ele está interferindo no poder. E veja, eu não estou falando aqui de dar golpe, não tem nada a ver, estou falando de Constituição. Senão eles vão querer me prender de novo de uma forma mentirosa. Então que fique claro. Eu estou falando que o ministro Alexandre de Moraes, ele agiu diferente do que a Constituição fala. Diferente do que a Constituição diz e permite. E quando o ministro Alexandre de Moraes, ele pega e não deixa o presidente Bolsonaro nomear o Ramagem da Polícia Federal, ele já começa um processo perigoso para a nossa nação. E quando ele manda me prender, eu que tinha me tornado um ícone do bolsonarismo, denunciando um golpe, chamando as pessoas para defender o presidente da República, ele dá outro recado. E agora, quando eu sou solto, e não porque ele quis, mas porque a Procuradoria-Geral da República falou assim, não tem mais como manter o cara preso. O cara está um ano preso, não tem, isso que é uma acusação. Ele pega e abre um inquérito para investigar os filhos do presidente da República, para dizer se está na minha mão. Mesmo os meninos sendo inocentes. Nada tendo sequer um indiciamento, sequer uma acusação. Então, infelizmente, hoje, a Suprema Corte Brasileira, que eu defendo, a instituição deve ser preservada, mas aqueles que lá estão e não estão agindo dentro das 4 linhas da Constituição, esses precisam rever seus posicionamentos. Caso não revejam, precisam ser retirados da Suprema Corte. Ah, isso é golpe? Não. Dentro das 4 linhas da Constituição, por meio da ferramenta legal, que é o impeachment dos ministros do STF. Como é que faz isso? O Senado Federal é a casa para isso. Então, o maior inimigo hoje do governo Bolsonaro tem sido aqueles que não o deixam governar. Perfeito, perfeito. Belém? Ao som, Belém. Primeiro eu quero mandar um abraço para todo mundo que está assistindo a live aí. O pessoal do União Pernambuco está em peso, gente de Garanhuns, de vários lugares. E tem uma pergunta do Igor França que eu postei aqui. Se teve alguma ação do Planalto, do governo a seu favor, nesse momento que você estava lá, ou depois, ou ainda está acontecendo alguma ação do Planalto a seu favor? Essa é a minha pergunta. A pergunta do Igor. Veja, o ministro das Comunicações, que é um nordestino como vocês, o ministro Fábio Faria, ele ligou para minha esposa no dia do meu acidente, dizia assim, o que você precisar, você conte conosco. Nesse dia, eles tinham, o presidente da República, o ministro, o apresentador tinha ido pescar em Santa Catarina, e tinham colocado um vídeo de celebração, pescando peixe, um vídeo alegre. No dia do meu acidente, eles retiraram esse vídeo e o ministro fez uma postagem em respeito ao nosso patriota, o jornalista Oswaldo Eustáquio, a gente vai retirar esse vídeo de celebração, porque hoje é um dia que nós não temos nada a celebrar. Já liguei para a esposa dele e nos colocamos à disposição para o que for necessário. O ministro nordestino também, vocês devem conhecer o Gilson Mendes, também falou por telefone com a minha esposa, por meio do Coronel Meira, meu amigo. Gilson é daqui de Recife, é colega nosso, amigo de muitos anos. Um abraço para ele. O ministro Gilson ligou para a Sandra e falou, o que vocês precisarem, vocês contam conosco. Então, nós tivemos sim um apoio do Planalto, um apoio moral, que era o que a gente esperava, e se a Sandra, minha esposa, pedisse alguma coisa, tenho certeza que eles fariam todos os esforços para nos atender, mas não foi necessário. Nosso Deus nos ajudou, nos sustentou e esteve conosco todos os dias, comigo na cadeia e com a minha esposa
no hospital. Amém. Fernando? Muito bem, muito bem. Quero registrar e comunicar aos nossos ouvintes, né, do Movimento União Pernambuco. Sábado, agora dia 24, teremos a terceira reunião política do Movimento União Pernambuco na cidade de Goiânia, Mata Norte do estado de Pernambuco. E todas as cidades circunvizinhas de Goiânia estão os líderes, todos os líderes dessas cidades estão convidados para a nossa reunião política lá no restaurante Chalé, perto do Detran, começando às 9 horas da manhã. Oswaldo, essa é a nossa dinâmica do Movimento União Pernambuco, realizar uma integração forte de toda uma direita para construirmos uma base política de conservadores da direita no estado de Pernambuco. Essa guerra que estamos vivendo passa para que Pernambuco mude essa configuração. Pernambuco, que foi no passado um estado de líderes políticos revolucionários, várias insurreições foram realizadas aqui. Essa região Mata Norte que eu lhe falei é terra das guerreiras de Tejucupapo, um movimento de guerreiras que expulsaram os holandeses na primeira tentativa de invasão no estado de Pernambuco, da capitania hereditária de Pernambuco naquela época, e os holandeses foram expulsos pelas guerreiras de Tejucupapo. E vamos ter a presença de uma guerreira de Tejucupapo nessa reunião lá em Goiânia. Mas, Oswaldo, você vai vir e é convidado nosso para vir para Pernambuco, para conhecer o estado, provar de um sururu, tá certo? Com pimenta e uma cachaçinha especial, tá certo? Uma Pitu Gold maravilhosa. Fique certo disso. Mas vamos botar pimenta nessa nossa live, tá certo? Vamos botar pimenta nessa nossa live, porque aqui o Oswaldo conta tudo no Movimento União Pernambuco. Oswaldo, o voto auditável, tá certo? Com contagem pública. Estamos aí, tivemos a oportunidade de assistir à reunião da comissão. Vimos que o presidente da comissão, Paulo Martins, foi muito habilidoso em postergar, tá certo? Qualquer votação naquele dia, porque se isso acontecesse, aqueles deputados comunistas teriam derrubado o voto auditável e agora foram transferidos todo esse movimento para o dia 5 de agosto. Dia 1º, tem aí uma mobilização fantástica, toda programada, aqui em Recife, toda a programação está sendo feita, todos os grupos de direita estão participando, tá certo, da realização desse grande evento que será na Praia de Boa Viagem, em Recife. Praia de Boa Viagem, em frente à padaria. E no estado todo, você que é de Araripina, Petrolina, Surubim, tá certo, Caruaru, organizem a sua manifestação nas ruas da sua cidade em prol da defesa da nossa liberdade. Oswaldo, a pergunta é a seguinte: se o nosso voto não for respeitado e esses deputados comunistas votarem contra, como fica o Brasil? Olha, o voto auditável hoje, ele é fundamental para a manutenção da democracia. Nós já temos provas incontestáveis de fraude nas urnas, no Brasil, nos Estados Unidos. Se não tiver o voto auditável, se não tiver a contagem pública dos votos, nós vamos ser roubados e a esquerda vai voltar ao poder. Então, existe um trabalho muito grande dos deputados conservadores para a aprovação do voto auditável, e nós estaremos nas ruas do Brasil inteiro, no dia 1º de agosto, em uma grande manifestação no Brasil, em São Paulo, em Brasília, na minha terra, lá em Curitiba, para pedir o voto auditável. E vamos mostrar a força nas ruas, a nossa força conservadora nas ruas, para que o voto auditável seja colocado. Belém, só um instantinho, eu vou pedir. A impressão que eu tenho, Oswaldo, é que esses deputados federais comunistas, eles não estão nem aí. Não estão nem aí com o povo. Não estão preocupados com o povo. E a nossa preocupação é, se esse Congresso, se essa comissão derrubar, nós vamos ficar realmente numa situação muito difícil. E aí? O que a gente vai ter que fazer? Olha, nós não podemos nos acovardar,
nós temos que ir para a rua, nós temos que, no dia 1º, estar nas ruas, no dia 4, se possível, estar na frente do Congresso Nacional, e nós não podemos contar com essa possibilidade. Se o voto não for aprovado, a eleição acaba no dia 4 de agosto. Se o voto auditável não for aprovado, acaba dia 4 de agosto. E o golpe vai ser dado já ali, vai sepultar a eleição. O Lula vai ganhar a eleição, só dá faixa para ele. Então, nós temos que fazer uma grande campanha com os deputados conservadores, com os deputados do centro, para que isso seja aprovado. Agora, hoje, o Ciro Nogueira, do PP, assumiu a Casa Civil. Não é aquilo que mais me agradava, confesso para vocês. Uma mini reforma ministerial, né? Não é o que mais me agradava. Mas talvez seja a única forma da aprovação do voto impresso, auditável, e a única forma de frear a iminência do impeachment contra o presidente Bolsonaro. Então, eu não vou vir aqui criticar o presidente por ter se aproximado mais do centro por essa questão, porque talvez tenha sido a única saída que ele tenha. Ele tentou colocar aí os deputados conservadores de direita na liderança do governo, e em 2 anos a gente não conseguiu ter resultados. Então, diante disso, ele teve sim que se aproximar do centro. Não é o que mais me agrada, eu confesso para vocês, mas entendo o respeito, talvez seja a única forma de aprovar o voto auditável e impedir o impeachment contra o nosso presidente. E ele tem governabilidade, né? Exatamente. E ele tem a governabilidade. Belém. Ô, Oswaldo, pessoal aqui, todo mundo mandando muita mensagem para você, dentro do possível eu vou postando. Mas, Oswaldo, eu sempre falo aqui que eu acho que o povo tem que se mobilizar e transformar a vida desses políticos insuportável. Eu acho que a pressão tem que ser uma constante em cima desses candidatos. Então, eu faço a pergunta a você. A imprensa hoje, o papel da imprensa nesse momento é um papel muito importante. Nós estamos vendo alguns jornalistas aí se destacando, algumas pessoas se destacando dentro dos canais do YouTube e fazendo um trabalho muito bom, desse trabalho de conscientização, que eu acredito que seja uma das coisas mais difíceis, é conscientizar a pessoa da necessidade, da importância que elas participem do processo político. Porque se não participar, ela vai deixar o pior, talvez, seja ser eleito. Eu falo de você, como é que você está vendo hoje a imprensa nesse cenário? Como é que você está, já que é a sua área, a área que você conhece muita gente também, como é que você está vendo o papel, a importância do papel da imprensa neste momento político nacional? Veja, a imprensa hoje é uma vergonha no Brasil. A imprensa hoje não existe mais no Brasil. O que existe é uma militância. Não posso chamar de imprensa isso que estão fazendo com o presidente Bolsonaro. Eu não tenho como respeitar mais o que a Folha de São Paulo diz. Eles mostraram as garras, eles saíram para a guerra. E o objetivo deles é arrebentar com o presidente Bolsonaro. Como é que eu vou acreditar numa imprensa que disse que o Oswaldo Eustáquio cometeu ato antidemocrático, foi preso, ninguém me chamou de jornalista, e aí quando a esquerda vai para a rua e chuta a cabeça de Bolsonaro como chuta uma bola, e aí eles dizem que está certo, que é ato democrático? Que ato democrático é esse? Chutar a cabeça do presidente da República? E quando eu vou para a rua me manifestar, ato antidemocrático? Como é que eu vou respeitar uma imprensa dessa? Essa imprensa hoje, ela simplesmente virou um braço da esquerda. Não há mais credibilidade na imprensa. Por isso que nós crescemos tanto, por isso que vocês estão com audiência, por isso que eu tenho uma grande audiência, por isso que as minhas redes sociais estouram, porque as pessoas querem buscar a verdade. Onde que elas encontram as verdades? Hoje, nós somos a resposta. Nós somos a resposta, vocês são a resposta. Então, essa imprensa de hoje não funciona. Acabou essa imprensa, não existe. Agora, o meu sonho é fazer uma grande reforma no jornalismo brasileiro, uma grande reforma na comunicação. E o meu sonho é criar um grande curso de jornalismo online para treinar jornalistas no Brasil inteiro, para que nós façamos uma reforma na comunicação, uma reforma no jornalismo, e que nós possamos trazer a verdade para o público. Porque hoje a verdade ela foi relativizada. Eles contam a verdade que eles querem. Olha a questão aí, a questão da Covid. Olha essa questão aí. Eles dizem que
Não posso nem falar o nome de tratamento, porque senão o YouTube derruba. Mas se a gente tomar aqueles remédios que a gente sabe que dá certo lá, eles vão nos chamar de negacionistas, vão falar que a gente está fazendo propaganda de algo que não funciona. Mas aquilo funciona, é aquilo que salva vidas. E aí eles não deixam as pessoas tomarem, a pessoa não toma nada. Vocês já viram na história do mundo, você fica doente, não toma nada, esperar acabar o teu ar, ficar sem ar para ir no hospital, daí você vai no hospital, ou você morre ou fica com sequela. Porque nem entubar os médicos sabem direito. Então essa imprensa de hoje é uma imprensa corrupta, é uma imprensa paga, é uma imprensa lagarta que está na folha de pagamento dos governos, e está sufocada porque hoje não está mais recebendo recursos do governo federal. Então, diante disso, não acredito mais na imprensa. Os jornais hoje servem simplesmente para atacar o governo, mas nós precisamos criar canais de comunicação. Hoje nós somos a nova imprensa. E nós temos que trazer a verdade. É nisso que eu acredito. Ótimo. Só um detalhe, Fernando, antes de você falar, tem uma pergunta aqui que estava sendo tratada, muito pertinente aqui, do Igor Leite, um abraço para ele, com relação à questão da prisão do deputado Daniel Silveira. Isso. Também perseguido. O que você sabe e tem a dizer a respeito? Essa é a pergunta do Igor Leite. Já que hoje é para a gente falar tudo aqui, Daniel Silveira também está sendo perseguido. A prisão do Daniel Silveira é um dos maiores absurdos da história do Brasil. Um deputado que tem imunidade parlamentar. Eles jogaram a imunidade parlamentar no lixo, na lata do lixo. Os deputados que concordaram com a prisão apertaram para o STF porque tem rabo preso. E aqueles que não têm rabo preso têm o rabo solto. E confirmaram a prisão de Daniel Silveira de forma covarde. Daniel Silveira está preso no BEP do Fonseca, no Rio de Janeiro, em uma condição subhumana. Eu fui sobre uma cadeira de rodas lá na frente do BEP do Fonseca, onde Daniel Silveira está preso, em Niterói, no Rio de Janeiro. Loquei um caminhão de som para que ele ouvisse a minha voz lá. E eu soube, pela mãe dele, pela esposa dele, que podem o visitar, que quando ele nos ouviu gritando lá, foi um alento para ele, um carinho. Ele falou, puxa vida, não me esqueceram. Não me esqueceram. E eu que fiquei no cárcere tanto tempo, eu sei o quanto isso é importante. Eu sei o quanto isso é relevante. A prisão de Daniel Silveira hoje representa uma grave violação dos direitos humanos. O Brasil está descumprindo o Pacto de São José da Costa Rica. A prisão de Daniel Silveira hoje é uma afronta ao Estado democrático. Ela afronta a Constituição brasileira. Não há motivos para Daniel Silveira estar preso. Sabe qual é o motivo da prisão de Daniel Silveira? Você que está me assistindo aí? Você sabe qual que é? Estou vendo aqui a Giana, a Irene, o Ricardo Salles, a Márcia. Ele está preso porque a tornozeleira eletrônica dele descarregou, ele não carregou, estava dormindo, certo? Isso é motivo para mandar alguém para a prisão? Ele estava na prisão domiciliar, assim como eu sei como é ficar com uma tornozeleira eletrônica, essas tornozeleiras que muitas vezes não funcionam. Mandaram o Daniel para ele sofrer, mandaram ele para ele sair de lá com problemas mentais, para ele sair de lá bobo, assim como queriam que eu saísse bobo da cadeia. Assim como me mandaram para casa sobre uma cadeira de rodas. É isso que querem fazer com o Daniel também. Não se surpreendam se ele não tiver um acidente na cadeia também. Não se surpreendam se ele não sair de lá tomando remédios fortes. Não se surpreendam. Um dos motivos que eu não comia na cadeia, eu não sabia o que tinha na minha marmita. Eu não sabia o que tinha na minha marmita. Eu não sabia o que tinha na água. Porque certamente eles queriam nos matar. Eles queriam me matar lá dentro. E é isso que querem fazer com o Daniel Silveira. Daniel Silveira, ele sai de lá um gigante. Porque ele está preso injustamente. Eu irei à cidade de San José, na Costa Rica, sede da Corte Interamericana dos Direitos Humanos. Perfeito. Gritar, pedirem, com uma medida cautelar, a liberdade imediata de Daniel Silveira
e o indiciamento pela Corte Internacional do ministro Alexandre de Moraes, pedindo comunicação imediata ao Senado para que se abra um impeachment contra esse ministro, que infelizmente não tem feito aquilo que a Constituição reza. E eu sou uma prova viva disso. Ele não pode mais me prender, porque o meu inquérito foi arquivado. E o meu filho, Oswaldo André, de 6 anos, que foi comigo tirar a tornozeleira eletrônica numa live, disse assim: Alexandre, ele não sabe nem falar direito, meu filho tem 6 anos. Alexandre de Moraes, você mexeu com a família errada. E nós não temos medo, porque não há como vencer uma guerra contra a verdade. E certamente a verdade e a justiça nos seguirão por todos os dias das nossas vidas, porque é nisso que nós acreditamos. Deus, pátria e família. Estou fechado com meu amigo Daniel Silveira, que está preso por crime de opinião. Muito bem. E todos nós, pernambucanos, de bem, da direita, conservadores, também estamos fechados com Daniel Silveira. E com você, Oswaldo, mais do que nunca. Oswaldo, a sua saúde está recuperada na sua plenitude ou ainda tem alguma sequela, algum ponto que prejudique a sua mobilidade? Como é que está isso? Muita gente pergunta, a Márcia Carvalho está perguntando e outros também. É importante que o nosso ouvinte tenha esse esclarecimento. Eu estou arrebentado ainda, né? Totalmente machucado. Eu estou sobre uma cadeira de rodas ainda. Eu estou com uma fratura grave na 5ª vértebra, na T5, com a 6ª vértebra, a T6, com trincamento. Eu estou ainda com rompimento na artéria. É assim que eu estou hoje, infelizmente. Essa é a realidade que eles me colocaram. Ainda fazendo de 4 a 5 horas por dia de fisioterapia para me recuperar, com um laudo de paraplegia. A medicina não pode garantir que eu volte a andar, mas eu creio num Deus que pode me fazer andar de volta. E é nisso Amém. Que eu estou me fiando. Eu estou lutando para isso, para poder voltar a andar. A medicina me garante isso? Não. Hoje eu estou sobre uma cadeira de rodas. Mas eu creio num Deus que eu chamo de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. A medicina não pode garantir isso, mas Ele pode. E eu vou viver pela minha fé. Ainda sobre uma cadeira de rodas, machucado, mas, graças a Deus, com a minha mente muito boa. Nem remédio para dormir eu preciso tomar. Nunca precisei. Nem antes, nem durante a cadeia, nem depois. O meu remédio é ter do lado da minha cama a minha querida esposa, doce Sandra Terena. De ter os meus filhos dando risada, brincando, já politizados, com 6 e 8 anos. A minha filha de 13 anos, do meu lado, assim: papai, eu estou contigo. Esse é o meu remédio. Essa é a minha vitamina, que me faz rugir como um leão, por eles, pelos pequenos, para juntos formarmos uma nação brasileira que seja justa, para que eles possam viver e que eles olhem para mim, que olhem para vocês e para vocês que estão me ouvindo como pais, e os nossos filhos habitem nos palácios com vestes de honra. E por que eles vão habitar nos palácios? Para que eles acabem com a corrupção. Eles não vão corromper, porque eles vão nos ter como exemplos e vão saber da existência da corrupção apenas pelos livros de história. Porque a moeda desse mundo não vai ser a moeda deles. Nós, os conservadores, podemos mudar a história dessa nação
E eu quero convidar você que está me assistindo para fazer parte disso. Mudar a história da nossa nação. A minha esposa me disse que custaria caro, mas não custou caro. Custou tudo para nossa família. Tudo. Custou tudo. Mesmo assim, eu estou de volta, feliz, pronto para a batalha. Ainda passando por uma questão de saúde que eu preciso resolver. Mas eu tenho tanta fé que vai dar tudo certo e que daqui a alguns meses ou alguns anos nós vamos marchar rumo à Praça dos Três Poderes para um governo justo, para um STF justo. Ninguém quer fechar o STF, não. O STF é importante, desde que tenha pessoas justas. Ninguém quer fechar o Congresso. Aliás, eu quero vê-los no Congresso. Quero ver o meu amigo Coronel Meira no Congresso. Quero ver vocês no Congresso. Quero estar no Congresso, no Senado Federal. Porque se o povo do Paraná me der a chance de ser senador da República, eu vou virar juiz daqueles que me julgaram. E eu vou julgar com justiça aqueles que me julgaram com injustiça. E esse é meu propósito. E digo para vocês, eu não tenho medo. Tudo que eles fizeram comigo, tudo que eles podiam fazer comigo, eles já fizeram. Me prender 3 vezes, tirar toda a minha renda, me impedir de trabalhar. Eles desempregaram a minha esposa. Fizeram tudo. Depois que tiraram meu emprego, não deixaram eu trabalhar, tiraram o emprego da minha esposa, bloquearam os bens da minha conta. E depois descobriram que não havia nada. E depois eles descobriram que em um inquérito de 1 ano, com 5 buscas e apreensões, pegando os equipamentos dos meus filhos, 3 prisões, quebra de sigilo bancário, quebra de sigilo telemático, só descobriram que de fato eu sou um bolsonarista, conservador, pai de 3 filhos, casado com uma mulher só há 15 anos. E vou ficar a vida inteira com ela. E não descobriram mais nada. Muito bem, Oswaldo, muito bem. Isso aí é importante. Essa luta não é só sua, ela é nossa também, e estamos juntos, e lhe apoiamos e lhe apoiaremos sempre, assim como também para o deputado Daniel Silveira. A luta do nosso presidente é árdua, e ele está nesse primeiro governo, né, de mãos atadas, por conta dessa máquina que está aí, fazendo tudo para destruir a governança do presidente Jair Messias Bolsonaro. A eleição de 2022, ela passa a ser muito importante para todos nós, para você, ouvinte, entender que ou a gente renova esse Congresso, ou a gente renova o Senado, 1/3 do Senado tem que ser renovado por conservadores da direita. Senão, nosso presidente não vai conseguir administrar esse país. Vão ser, de novo, 4 anos de mãos atadas. Precisamos limpar o Supremo Tribunal Federal. Você, candidato ao Senado, é uma notícia de primeira mão aqui para todo o povo nordestino. Parabéns, Oswaldo. A sua campanha já começou? Minha pré-campanha já começou. Eu me filiei ao PTB. Sou membro do Diretório Nacional do PTB. Perfeito. Presidido pelo meu amigo, Roberto Jefferson, um homem que respeito. Do meu amigo Coronel Meira. PTB da Sandrinha Queiroz aí. Bisneta do Lampião. Não canso de falar isso. E vou disputar o Senado da República para julgar com justiça aqueles que me julgaram com injustiça. O Senado é o foro onde se julga os ministros do STF. Quem julga os crimes dos ministros do STF? Os senadores. Então o povo pode me dar a oportunidade de julgar aqueles que me julgaram. Só que eu não vou me vingar. Eu vou julgar com justiça. E se eles fizerem o que for correto, eles serão absolvidos. Mas se eles corromperem, meus amigos, eu vou ter a mão de ferro para condenar todo aquele que se locupletar do dinheiro público. Essa é a minha missão.
Eu sou um jornalista hoje. Eu não tinha interesse de me tornar político. Nunca pensei em disputar uma eleição. Já tenho 43 anos e isso nunca havia passado pela minha cabeça. Nunca havia sido filiado a partido político, disputado eleição. E agora, quis Deus que o meu nome começasse a ser pedido pela população do Paraná. Eu comecei a avaliar com carinho essa candidatura ao Senado depois que o povo do Paraná falou assim: Oswaldo, nós precisamos de você, porque você vai ter coragem de fazer aquilo que precisa ser feito. E de fato farei aquilo que precisa ser feito. Sou candidato ao Senado da República, sim, pré-candidato, né? Candidato só depois das convenções em julho, perfeito, pelo PTB. E se Deus me der saúde e o Roberto Jefferson me garantir a legenda para disputar a eleição, eu vou ganhar. Eu vou ganhar do Álvaro Dias, até do Sérgio Moro. Parece que o Sérgio Moro quer ser candidato por lá também. E se ele for candidato, eu vou ganhar dele também. Falando que quer ser presidente, Sérgio Moro, novamente, essa conversa voltou aí, a baila. Ele tá em Curitiba hoje e se reuniu com a bancada, com o pessoal do Podemos, e sim, para ser candidato a presidente da República, mas colocar à disposição dele também uma candidatura ao Senado pelo Paraná. Se ele vier ao Senado, vai ser um prazer derrotar ele. E se ele vier a presidente da República, vai ser um prazer ajudar o capitão a derrotá-lo. É isso aí. Belém. Voltando aos temas aqui, né, às conversas da gente, já que hoje é para a gente estar colocando toda a notícia. Teve uma pergunta aqui que eu cheguei até a postar aqui no começo, que é essa daqui, do qual a ligação do delegado Disney Rossetti, nomeado por Alexandre de Moraes, hoje para chefiar a inteligência do STF com os delegados que lhe prenderam, desculpa, pessoal. E a conversa está tão forte aqui, eu queria saber. Essa pergunta do Igor Leite. O teu xará, Igor, o delegado Igor Romário de Paulo, que comandou a minha prisão, junto com a delegada Denise Dias Ribeiro, e eu falei que ia falar tudo aqui, eu vou falar. Olha o absurdo, meus amigos. Escutem isso. A delegada Denise, ligada ao Igor, ligada ao Disney, a delegada Denise descobriu, na operação Acrônimos em Minas Gerais, pagamento de propina de 4 milhões de reais para o escritório do senhor Alexandre de Moraes. Isso é o que eu estou falando, isso aí é uma ação da Polícia Federal, uma busca e apreensão. Eles pegaram recibos de 4 milhões de reais para Alexandre de Moraes no âmbito da operação Acrônimos. E eles fizeram 5 buscas e apreensões na minha casa e encontraram aqui $200. $50 de cada filho do meu que estão juntando para ir para Disneylândia. Acho que falta bastante, hein? Que pegar. Ei, a ligação da ala tucana da PF está muito clara. Só não vê quem não quer. E o delegado Igor Romário de Paulo teve que sair do Brasil de vergonha pelo que fez com a gente. E o Disney Rossetti no STF, aí, no STF não, no TSE, só não vê quem não quer, né? O que ele foi fazer lá? O que ele foi fazer? O mapa do golpe está pronto. E esse ponto faz parte, é uma parte central desse mapa. Muito bem, Oswaldo. É triste ouvir isso, mas é muito importante ouvir de você. Temos dito aqui que estamos em guerra, nossos ouvintes precisam despertar politicamente, precisam participar ativamente, sair desse negócio de redes sociais e realmente ir a campo, participar de reuniões políticas da direita, debater os temas, se fortalecer e apoiar os candidatos da direita ao Estado de Pernambuco, seja ao Senado, ao governo, às câmaras federais e estaduais. É muito importante você que está nos ouvindo, compartilhem essa live, divulguem essa live, mande para seus amigos que depois possam assistir, curtir e compartilhar. É muito importante. O conhecimento aqui apresentado, os furos apresentados por Oswaldo aqui na live do União Pernambuco são importantíssimos para você, nosso ouvinte, recifense, pernambucano e nordestino e brasileiro. Preste muita atenção nessas palavras,
do nosso senador Oswaldo Eustáquio, pelo estado do Paraná. Oswaldo. Está profetizando, né? Amém. Amém. Inclusive, com a graça de Deus. As bênçãos divinas. Oswaldo, o movimento União Pernambuco, ele surgiu com essa necessidade de unir a direita, né, os grupos de direita. E hoje tem o pessoal da Bahia, de São Paulo, um abraço lá para o Malta, para todo mundo aí que faz parte. A gente está tentando, a gente organizou, vamos dizer assim, fizemos um plano de governança, Fernando elaborou um trabalho muito interessante, a gente está exportando esse modelo para outros estados. Depois eu mando para você também, para você conhecer aí, Fernando manda também, para você conhecer como é o mecanismo do movimento, mas o movimento ele tem como intenção unir a direita em tudo aquilo que a gente converge. Logicamente, existem segmentos que existem algumas pequenas diferenças, então a gente só fala daquilo que nos une. E o que nos une é a reeleição do presidente Bolsonaro, governador, senador e a maior bancada da proporcional de pessoas que sejam realmente conservadoras, que tenham realmente o perfil, né? Para evitar, né, Oswaldo, o que aconteceu na primeira eleição de Bolsonaro, que um bocado de alma cebosa entrou no trem, subiu no ônibus e terminou descendo em Brasília e aconteceu o que aconteceu. Tem muita gente aqui, muitas perguntas, Fernando, aqui. E, assim, como é que você está vendo agora, Oswaldo? Desculpa, houve algum probleminha aí, Fernando, com o seu. Voltou, pois não. Pode falar, Fernando. Fernando? Desculpa, então, vamos lá. Tem muitas perguntas aqui, perguntando como é que está a sua saúde, se você já falou, perguntando do Rossetti, também já falou. Como é que você está vendo, em nível nacional, que você deve ter contato com pessoas de vários estados, como é que você está vendo a direita como um todo se organizando em prol? Porque será uma eleição diferente, né? Essa reeleição de Bolsonaro não será igual à primeira. A primeira ele estava fora do processo, ele veio como trazendo, né? Ele ressuscitou a direita, vamos dizer, os conservadores do Brasil. Como é que você está vendo a eleição de 2022? Como é que você enxerga esse cenário? 2022 vai ser um grande desafio, porque a direita está um pouco fragmentada hoje. Eu não sei como é que está no Pernambuco, mas no Brasil inteiro, eu digo pelo meu estado, no Paraná, tem 4 vertentes à direita, e uma não fala com a outra. Então, isso é muito perigoso, muito perigoso. Se não houver união da direita, dos conservadores, corre o risco de uma terceira via do Sérgio Moro engambelar a gente, ou até do Lula voltar. Por quê? Porque, infelizmente, no meio conservador, se eu não concordo com determinada opinião, ou se tal pessoa não concorda com a minha opinião, ao invés de ele me respeitar, ele vai me atacar. E vai fazer com que parte do público dele me cancele ou vice-versa. E essa questão pode dar um problema. Eu digo isso assim como uma palavra de admoestação, não é uma crítica, mas eu vou dar um exemplo para vocês aí. O presidente Bolsonaro apoiou o Russomano em São Paulo, nem para o segundo turno ele foi. Apoiou o Crivella no Rio de Janeiro, tomou uma lapada lá do Paes. O menino Bruno Engler, um grande deputado, um grande conservador, em Belo Horizonte fez 6-7%. Alexandre Brasil em Santa Catarina fez 3%, conservador. A campanha dos conservadores, como é que foi em Pernambuco aí? Fiasco. Um fiasco. Quantos por cento o candidato conservador fez aí? Nenhum. Dividiu, né? Ninguém foi eleito. Quem foi mais? Qual dos conservadores fez maior pontuação? Maior votação conseguiu 4.700 votos. Maior votação. Para prefeito, né? Você está falando, né? Não para prefeito, não. Estou falando de deputados, né? Porque para prefeito não tivemos nenhum candidato da direita. Aqui em Recife 2020 não houve candidato da direita. Mas como é que não tinha ninguém aí?
Tinham dois, mas que se diziam, mas não eram. Parece, mas não é. Mas é isso mas é exatamente disso que eu estou falando. A gente está vivendo um mundo de faz de conta de que o parece, mas não é. Que no final das contas o Bolsonaro não elegeu ninguém. Não elegeu ninguém. Bem, nós estamos trabalhando para que os erros de 2020 não aconteçam em 2022. Essa é a grande verdade, Oswaldo. A fragmentação do Paraná, ela se estende em Pernambuco, ela se estende em todo o Brasil. A fragmentação da direita, eu acho que em Pernambuco é até mais fragmentada do que em qualquer outro lugar. É uma coisa assim impressionante. Mas a gente tem que trabalhar em cima do que nos une, em primeiro lugar, né? E eu espero que os erros que a direita cometeu em 2020 não se repitam em 2022. Nós aguardarmos um apoio do presidente, uma definição do presidente em quem seria o candidato que ele ia definir, né? Mas ele, em primeiro lugar, ele disse que não ia apoiar ninguém para o município. Isso fez com que os grupos seguissem caminhos independentes de Brasília. E, consequentemente, uma semana antes da eleição, o presidente, então, deu o seu voto de confiança para uma socialista. Aí, meu amigo, aí foi um fiasco. Inclusive, né, Fernando, o Movimento União Pernambuco, a gente criou ele fazem 6 meses, eu acredito, mais ou menos, se antecipando para que este mesmo problema não aconteça em 2022. Que não deixe para os 45... Sim, mas já estamos deixando, cara. Desculpe. Qual partido que o presidente está? Qual o partido do presidente da República? Hoje nenhum. E que mês que a gente está? Julho, agosto? Nós estamos em agosto. Julho já acabou. Sabe quando que define isso aí? Segundo abril. Em abril, você quiser ser candidato a deputado federal, estadual, ou senador, ou governador, abril é o prazo que você tem que definir o teu partido. Agosto, setembro, outubro, novidade, férias. Dezembro, daí começa só depois do carnaval. Março, abril, 5 meses, 4 meses. Em 4 meses a gente consegue se movimentar? Não. Lógico que não. Por isso que eu já fui pro PTB. E o PTB está de portas abertas para o presidente da República. E se o Bolsonaro vier para o PTB, ele é bem-vindo, a casa é dele. A gente dá a chave para ele, ele pode abrir a geladeira, ele pode deitar no sofá, e a gente ainda vai pegar o terno dele e colocar no porta-terno, porque nós somos bolsonaristas. E se ele não vier para o PTB, não tem problema, o PTB vai apoiá-lo igual, porque o nosso projeto é de nação, não é político partidário. Mas se eu não estivesse no PTB hoje, para fazer a minha pré-campanha, eu ia falar assim, sou candidato por onde não tem nem legenda. Ei, e os candidatos, e a base bolsonarista? Vai para onde? Se o presidente escolher um partido que já está de porteira fechada, o que vai acontecer? Ei, nós cometemos um erro em 2020. O erro de 2020 está sendo cometido já agora para 2022. E nós estamos cobrando ao presidente isso. Estamos cometendo o mesmo erro. E eu não estou aqui culpando o presidente da República. Só estou dizendo sim, meus amigos. Ei, está entrando água no nosso barco. Se a gente não tirar essa água, vai afundar. Eu estou dizendo aqui, está entrando água no barco, tá? Não quero ser chato, mas está entrando água no barco. O presidente da República não tem partido político. E colocaram ele numa bolha de desinformação. Acham que ele vai fazer a motociata lá, tem um monte de motocicleta, acham que isso é suficiente para eleger. Não é. Não é. Claro que não. Não é. Entendeu? As motocicletas são importantes, mostram apoio, mas é a nossa bolha. É a nossa bolha. O presidente é um mito, é o cara, de fato é o cara, mas a política no Brasil é política partidária. O PSL, o partido dele, que o elegeu, vai ficar com 600 milhões de reais de fundo partidário. Para eleger quem? O Bivar aí? Vocês que são do Pernambuco tinham que ter vergonha em votar no Bivar. Desculpa, desabafo. Mas eu não concordo, não posso concordar com isso. Não posso concordar de ver o povo pernambucano querido votando no Bivar. É um absurdo. E aí o presidente da República hoje não tem um partido. Quem está na base do presidente da República não tem partido, que está esperando a decisão do presidente da República.
Quem é que está em volta do presidente que está dando maus conselhos a ele? E aí eu lembro do rei Davi, da Bíblia, que tinha um conselheiro chamado Aitofel, que estava preparando o trono para uma outra pessoa. Será que existem Aitoféis no governo Bolsonaro? Eu afirmo que sim. Acredito. Existem. Acredito. E aí não é uma crítica ao presidente. Ao contrário, é um alerta ao presidente da República. Porque assim, se Jesus com 12 tinha um traidor, entre 22 mil aqui deve ter, pela proporção, uns 2 mil. E aí? E outra coisa, né? Ele que já foi traído e muito, né? Já foi traído, já foi esfaqueado. E aí? Então, se nós não nos atentarmos, se a gente achar que é só fazer a arminha que ganha a eleição, desculpa. Não. Estão errados. Com certeza. A eleição de Bolsonaro já vai ser difícil. Agora, a de vocês vai ser mais ainda. Com certeza. Aqui no nosso estado... A dos senadores, a dos governadores, vai ser mais difícil. Aqui é difícil. E é um erro. A esquerda já está em pré-campanha. Os arrais aí, os não sei o que mais, já estão aí colocando o carro na pista. E nós, eles são o poder há mais de 30 anos. Então você veja a dificuldade que é. Entendeu? Pô, enfim, Oswaldo. Desculpe o desabafo aí, meus amigos. Não, mas aqui, Oswaldo, para abrir. Você, Oswaldo, na sua visão, aqui Pernambuco é um caso difícil, porque nós temos aqui o PSB, que é o partido que foi do Eduardo Campos, neto do Miguel Arraes. Então, a gente está falando do Miguel Arraes de Alencar, do seu neto, e agora o filho, né? O filho do Eduardo é o prefeito da cidade do Recife, o João Campos, está sendo preparado, né, para a sucessão. Mas em nível nacional, qual seria, vamos dizer assim, alguns conselhos, algumas dicas, pelo cenário que você está vendo, que você daria para ser feito no trabalho de base, no trabalho de formiguinha? Assim? Primeiro, a união da direita. Se eu chegar, Fernando, e não concordar com você, ou se você não concordar comigo, você me liga, fala assim, Oswaldo, você está errado nisso. E se eu achar de você que eu faço? E que a gente não vá para brigas públicas. Nem eu, nem você, nem ninguém na direita. Esse é o primeiro conselho que eu dou. O segundo conselho, que o presidente da República se filie a um partido político o mais rápido possível. Porque se ele não se filiar, vai ser um efeito dominó e vai dar tudo errado. E o prazo é agora, já passou do prazo, a gente já está, o nenê está nascendo já quase 10 meses. Já está pegando fórceps. Se não tirar, pode ter sequela. É assim que a gente está agora. Então escolher um partido político. E é difícil escolher um partido político, tá? Difícil. Difícil demais. Para mim foi muito difícil. Eu estou no PTB porque o Roberto Jefferson se converteu a Jesus Cristo, porque o Roberto Jefferson transformou o PTB num partido conservador, porque mudou as cores do partido de vermelho e preto para verde e amarelo, porque mudou o estatuto do partido para um partido conservador de direita. Por isso, agora, é difícil. Não está fácil. Outra situação que tem que ser feita. O presidente da República ele precisa usar mais as televisões. A TV é uma concessão pública. Você sabia que a Globo? Você sabia que a Globo é uma concessão pública? Sim. Claro. Você sabia que é tipo a Globo, o SBT, a Record, é tipo uma placa de táxi. É uma concessão pública do governo. O governo dá e tira, não é a qualquer hora, mas tem umas regras para isso. Mas o governo ele tem direito de utilizar a TV aberta. E o Bolsonaro tem que ir mais para lá. Se eu pudesse dar um conselho para mudar a história, veja, a gente fica aqui gritando na rede social para falar com 100, 200, 500 pessoas, 1.000 às vezes, 2.000. Já falei para 172 mil simultâneas, que foi a maior live política da história do Brasil, quando denunciei um golpe. Mas a gente fala para uma quantidade determinada. A televisão é um meio de comunicação de massa, fala para 40 milhões de pessoas por noite. Correto.
Queira ou não queira, mas é uma concessão pública. Pública. Se eu pudesse dar um conselho para o Bolsonaro, assim, presidente da República, utilize a concessão pública. Faça um jornal tipo a Voz do Brasil. Não tem a Voz do Brasil no rádio? Tem. Faz a Voz do Brasil na televisão. No meio do Jornal Nacional. Não precisa ser 1 hora. Faz 15 minutos. É. Eu duvido Faça, que não faça a live dele. Faça a live dele na quinta-feira, na rede aberta. Acabou-se. Acabou-se. Faça a live dele na rede aberta em todas as televisões. É isso, Fernando. Não precisa mais nada. Com certeza. Faz a live dele de que é possível, é legal, é uma concessão pública, é um táxi. Com Agora, certeza. não vamos fazer porque o Roberto Marinho o Jornal Nacional vai falar mal da gente, vai falar mal da gente de qualquer forma. Claro. De qualquer forma. Ei, eles falaram das minhas 3 prisões e não falaram da minha da minha inocência, da minha liberdade. Oswaldo, a sua fala, quando você afirma, e eu também entendo assim, que existe, né, dentro do próprio Palácio, articuladores que não levam conselhos adequados ao nosso presidente para que ele use esses canais de rede aberta, para que realmente chegue a mensagem dele ao povo. A base de todo o eleitoral brasileiro é o povo, e o povo só assiste TV aberta, não assiste canal de YouTube, não assiste. Agora, você também falou uma coisa muito importante. A gente tem trabalhado aqui no Movimento União Pernambuco, conversando com os contatos de Pernambuco com Brasília. Quem são os contatos de Pernambuco com Brasília? Coronel Meira, o ministro, tá certo? O ministro Gilson Machado, tá certo? São os canais de Pernambuco, direto com Brasília e com Jair Messias Bolsonaro. Nós temos pedido e pleiteado, principalmente ao Coronel Meira, para que seja feita uma reunião aberta em Pernambuco com todas as lideranças do estado de Pernambuco para dar um norte à direita no estado de Pernambuco. Infelizmente, isso até hoje não aconteceu. Nós estamos discutindo esse assunto desde o início de janeiro deste ano. E precisamos, e quero aproveitar esse momento aberto, tá certo? Com a sua presença, para afirmar e repetir, Coronel Meira, acerte com Gilson Machado, o ministro Gilson Machado, uma reunião estratégica com todas as lideranças da direita do estado de Pernambuco para definirmos um campo de trabalho único para a eleição nesse estado. Isso tem que ser feito, isso urge. Concordo com você, Oswaldo, que estamos atrasados nesse processo. E esses pré-candidatos que temos no estado de Pernambuco, que ficam tirando foto ao lado de Bolsonaro, achando que, eu chamo isso de papagaio de pirata, achando que com isso vai ser eleito, estão muito enganados. Estão muito enganados. Existem outros também, né, Fernando? Existe o João Goma, que é daqui de Pernambuco, está na Bahia, mas é daqui, e outros que fazem parte, não como ministro, mas estão mais próximo do presidente, e aí a gente está aqui falando e deixando claro em público a urgência. É uma coisa... E não é só em Pernambuco, não. Eu estou falando para o Pernambuco, mas acredito que na Bahia tem o mesmo problema. Está o pessoal do Mandacaru aqui, conservador com a gente, mandando abraço. Todos os estados. Belém, eu queria fazer a minha pergunta aqui para Oswaldo. Oswaldo, a China está aí, presente, marcando presença, junto com os governadores, por trás desse consórcio de governadores nordestinos, o embaixador chinês, extremamente habilidoso, e não tem papas na língua. Ele não respeita a soberania brasileira. E aí, o que fazer com essa embaixada chinesa? Aqui em Recife é um quarteirão. A embaixada chinesa aqui no Recife. Você tem uma ideia? Aqui em Brasília é maior ainda, do lado, na beira do lago aqui, a casa do embaixador. Veja, isso é um problema muito grave, porque, vamos falar de China, né? A China está comprando os portos do Brasil, tá? Comprou o porto de Paranaguá, meu Deus do TCP. A China
comprou fazendas de produção de soja e está querendo comprar a concessão da linha do trem. Só do Paraná estou falando, tá? Então eles querem o nosso grão, a nossa estrada e os nossos portos. Eles estão interessados no nosso alimento. Eles estão interessados na nossa energia. Vocês podem ver que no leilão da Eletrobras aí, a minha preocupação é que seja comprado por um laranja chinês. Porque eles querem a nossa energia, a nossa comida. É isso que eles querem. Isso é muito preocupante. Diante de todas essas situações, eu mesmo denunciei um espião do governo chinês aqui no Brasil. Tem uma live minha, coloca aqui, Oswaldo Eustáquio, espião do governo chinês. É um professor universitário que está aqui em São Paulo, espionando para o governo chinês. O governo chinês tem interesse na queda de Bolsonaro, tem interesse em manter parlamentares. Os sindicatos hoje estão sendo bancados pelos governos, pelo governo chinês, pelo Partido Comunista da China, pelo PCC. Quase numa união do PCC de lá com o PCC daqui. É um absurdo. E isso me preocupa demais. Não há muito o que a gente fazer, porque a gente não pode expulsar a embaixada da China daqui. Não tem como fazer isso. Seria uma crise institucional, governamental, isso não vai acontecer. Esse é um problema grave, esse é um abacaxi que a gente ainda não sabe como descascar, e lá na frente pode comer e tá azedo. Muito bom. Belém? Microfone, Belém. Uma pergunta aqui de um telespectador que está assistindo. Manda um abraço para todo mundo aqui. É muita pergunta, dentro do possível, gente. Eu vou colocando aqui para o Oswaldo responder. Mas aqui, a Corte Interamericana recebeu seu pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Quais os próximos passos agora e em que essa ação pode resultar? A CIDH, Corte Interamericana dos Direitos Humanos, recebeu meu pedido de indiciamento do ministro Alexandre de Moraes. E eles estão estudando agora as medidas cautelares que eu pedi. Eu pedi 2 medidas cautelares. O indiciamento do ministro Alexandre de Moraes e a imediata comunicação ao Senado de crime de abuso de autoridade para a abertura do impeachment. E esse foi o pedido principal que fiz. Eu pedi também a minha inclusão no programa de defensores dos direitos humanos, um programa de proteção aqui no Brasil, do qual eu solicitei ao Ministério dos Direitos Humanos e foi negado pela ministra Damares Alves. Então, são essas 2 petições aí que eu fiz à Corte Interamericana. Agora está em fase de estudo. Foi recebido, eles estão estudando agora para dar a liminar. Fernando. Muito bem. Estamos chegando na reta final da nossa live. Já queremos convidar você para um novo encontro, uma segunda rodada, Oswaldo. E com a graça de Deus, para que melhor a gente possa explorar. Nós já estamos com 1h e 43 minutos de live e os nossos ouvintes estão sendo aí brindados, né, com todo esse conhecimento que estamos trazendo de primeira mão. O movimento está proporcionando isso. Então, gostaríamos, nesse momento, Oswaldo, que mensagem você dá para o povo de Pernambuco, para os pernambucanos conservadores da direita, neste momento? Você já deu uma mensagem para a união da direita, evitar lavar roupa suja, né, dentro dos grupos, né, e para isso é importante que não se levante falsidades, né, nem tampouco notícias inverídicas, porque terminam prejudicando relacionamentos. Isso é muito importante. A verdade tem que ser dita, doa quem doer, mas a verdade, não especulações. Que mensagem você gostaria de dar ao pernambucano de bem e ao cidadão pernambucano que quer votar certo? Olha, meus amigos, primeiro eu quero agradecer a todos vocês pelo carinho, pelo respeito e pelo tempo que conversamos. Quero dizer para vocês que só a nossa geração para mudar a história do Brasil. Existe um gap agora,
em que nós, conservadores, estamos no poder. A gente ainda não conseguiu pôr o nosso trem no trilho. Não conseguimos. E isso porque eles estão vindo com muita força tentar fazer mal para o Bolsonaro. E cabe a nós sermos aqueles que vão reconstruir os muros e guardar os muros dessa nação. Então a minha expectativa é essa, que a gente guarde os muros dessa nação. Que a nossa geração enfrente essa última geração de comunistas. Uma geração septuagenária, comandada por Zé Dirceu, Gabeira, Lula, Dilma, que estão para morrer. Eles vão ser, a nossa geração vai sepultá-los. Veja bem, a gente não vai matar eles, tá? Não interpretem mal. Eles vão morrer de morte natural. Ciclo natural da vida. O ciclo natural da vida, né? Exatamente. Só que essa geração é a última geração do golpe de 64. Eles deram um golpe em 64. Os militares eram contra-golpe. Não houve uma ditadura, houve um regime. Aliás, o tempo dos militares era fantástico. Meu pai serviu todo o regime. Então, a nossa geração vai sepultar o golpe. Vai sepultar essa geração septuagenária aí que, desde 64, tenta dar o golpe. Então, nós precisamos de vocês que estão nos assistindo. O integralismo, que veio antes do conservadorismo, de Plínio Salgado, na década de 1930, em 32 para ser mais preciso, tinha um grupo conservador integralista com 800 mil pessoas assinando a ficha, 800 mil pessoas associadas. Aonde estão os conservadores? Aonde vocês estão? Nós precisamos de vocês para salvar a nossa nação. Quero deixar aqui as minhas redes sociais. No Instagram, Eustáquio_Osvaldo. No Twitter, Osvaldo J. No Facebook, bota Osvaldo Eustáquio lá que você vai achar. No YouTube, eu tenho uma página também, Osvaldo Eustáquio, me sigam lá. Vai ser uma satisfação estar com vocês. Obrigado pela audiência, obrigado pela atenção. Estamos juntos nós somos mais fortes, juntos nós somos melhores. Obrigado, Fernando, obrigado, Belém. Agradeço aí também o Meira, meu amigo pernambucano, a Sandrinha Queiroz. Com certeza. O Charles, meu amigo aí também. Tanta gente boa tem nesse Pernambuco aí que eu quero visitar e quero comer essas coisas gostosas aí que vocês falaram e visitar esses lugares bonitos deste estado tão lindo. Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a nossa nação. Que coisa boa. E comer um sururu com farinha. A Irene lembrou. Faltou a farinha, Fernando. E uma carne de sol com queijo de coalho, né? Pronto, tem muita coisa boa. Tem muita coisa boa. Mas, Osvaldo, queremos aproveitar também e agradecer ao Coronel Meira. O Coronel Meira foi que fez essa ponte até você. Tivemos esse prazer de lhe conhecer e a oportunidade de ter convidado você para estar aqui conosco. Belém, suas considerações finais, Belém. Osvaldo, você ganhou um soldado aqui na sua luta, né? Eu já estava em outras lutas, estou na sua também. Quero dizer para você que é uma honra estar com você aqui. É um desejo do coração que a gente tem aqui de acabar com o comunismo, né? Dentro do nosso país. Eu sou economista e eu digo a todo mundo o seguinte: essa conta não fecha. Desafio a qualquer um sentar na mesa comigo, bater um papo e mostrar essa conta fechando. Não conta financeiramente, não fecha financeiramente, não fecha em nível de liberdade, não fecha em nível de conhecimento. É uma desgraça, um atraso para o mundo. E o que a gente puder fazer para mudar isso, a gente muda. E quero aproveitar esse final aqui e convocar todo conservador, conclamar todo homem de bem de Pernambuco, do Brasil, a entrar nessa luta. Não adianta ficar em casa no Zap Zap mandando mensagenzinha. Não adianta. A gente tem que fazer o trabalho de formiguinha, a gente tem que se organizar. As diferenças que existem dentro da direita que deixem de lado, se dispam da vaidade. Vamos lutar por aquilo que nos une, de trazer um governo conservador, que traga prosperidade e desenvolvimento ao Pernambuco e ao Brasil, e que cada dia mais as pessoas dependam menos do governo, menos. Acabar com esse assistencialismo, com essa dependência do
do governo é pouco. Tudo bem, quando necessário, o governo tem que estar aí para atender a população. Mas está na hora da gente mudar. O Brasil, eu já morei fora do Brasil, quero dizer uma coisa para todo mundo. O Brasil é o país das oportunidades. E o governo tem que viabilizar o brasileiro a não depender dele e não transformar o que transformou nos últimos 4, 5 governos aí desse lulopetismo, que só fez iludir o povo, deu crédito achando que crédito era riqueza, era prosperidade. Oswaldo, um abraço para você muito forte, para sua família, sua esposa e filhos, um beijão no coração, que Deus lhe abençoe, que o milagre na sua vida chegue. Eu acredito em milagre, eu sou um cristão, uma pessoa que acredita em Deus, e quero mandar um grande abraço para todos os amigos que acompanharam a gente aqui no programa, um programa maravilhoso, e vai ficar aí, para quem não assistiu, depois ter a oportunidade de ver esse bate-papo extraordinário. Um grande abraço. Fernando, um grande abraço também. Né? A gente está aqui na luta, lutando para ver se a gente une Pernambuco, a gente une o Brasil. As suas considerações finais agora, Fernando, é sua vez. Acho que tem algum problemazinho de comunicação, mas Fernando está travado aí, alguma coisa no seu... Deu algum probleminha, então. Fernando está aí tentando falar. Mas, Oswaldo, muito obrigado por tudo aí. A gente está nessa luta aí, que sempre que você puder, se precisar da gente aqui em Recife, Pernambuco, fazer parte, qualquer projeto que você tenha aí, que você queira reverberar aqui na região, nós estamos à sua disposição. Nós temos aqui hoje um tráfego, um acesso muito bom com o PTB, com o Meira, com a turma toda. Fernando voltou. Fernando, voltou aí, Fernando? Voltei. Pronto, dê suas considerações finais agora. Muito bem. Muito bem. Eu quero aproveitar essa oportunidade para convocar, mais uma vez, todas as lideranças de Goiânia, Itaquitinga, Condado, Caporã, Tejucupapo, Ponta de Pedra, Catuama. Olha lá, Catuama, hein? Tudo isso é praia, viu? Bahama, Atapuz, Itamaracá, Igaraçu, Itapissuma e Pitimbu. A todos os líderes dessas cidades para comparecerem dia 24 em Goiânia, a reunião política do movimento União por Pernambuco. Estaremos lá, de braços abertos, para receber vocês, líderes da Mata Norte do estado de Pernambuco. Nossos agradecimentos a você, ouvinte, que esteve conosco até agora, a você de Araripina, Petrolina, Surubi, Salgueiro, nosso querido Salgueiro, fantástica, é o coração do Nordeste. Todos de Caruaru, Surubim, Caruaru, olha lá, São Caetano e Belo Jardim. E aqui no sul, na Mata Sul de Pernambuco também. E nossos ouvintes do Recife. A todos, o nosso muito obrigado. Vamos à rua, dia 1º de agosto. Todo mundo na rua, em sua cidade e em Recife, lá em Boa Viagem. Um grande abraço a todos e Deus lute!